O propósito aqui, para a Enane e o Rodolfo, que chegaram agora, né? Nós, além de ter a base do curso de supply chain, de logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento, que é um curso genérico, onde possuem vídeos, são vídeos de cerca de 8 a 10 minutos cada um, e enfocando as partes principais do supply chain. E o que eu busquei fazer é adicionar ao curso as aulas, né? Elas já eram planejadas, e essas aulas, elas agregam valor para os alunos e permitem fazer uma coisa que lá no site não tem, que interagir com o Paulo Bertagli e interagir entre as pessoas. Então, a aula de hoje é sobre o Sales Operations Planning, né? Que foi, inclusive, uma sugestão das pessoas para que a gente fizesse isso, né? Esse daqui é o nosso curso, né? É o curso online. Quem quiser acessar aí, o Rocito ou o Rodolfo, para conhecer o curso, é só digitar lá no Google, paulobertaglia.com.br, né? Ou lá em cima para fazer a visita ao site. Que o propósito do curso, eu já conversei, a Tarsi sabe bem disso, mas o propósito do curso é nós comprarmos livros, né? Eu compro o livro por um preço acessível lá na Saraiva, como autor, e depois eu faço a doação desses livros para as bibliotecas das universidades e também para estudantes que não têm condições de comprar o livro, né? O livro hoje na Saraiva, para vocês terem uma ideia, ele está custando R$ 139, na Amazon está um pouco mais barato, ok? Então, esse é o propósito. Ele tem um propósito social, né? A receita desse curso aqui não fica comigo, né? Realmente, eu tiro as despesas, porque tem que remunerar, tem que pagar os impostos. O nosso sócio maior, que é o governo, não tem jeito, né? Ele leva uma quantidade aí, e pago também o pessoal que trabalhou no curso, né? Ele é baseado no livro, esse livro que vocês estão vendo aqui, que a quarta edição é esse livro azul, que saiu agora em agosto. Então, é um curso muito atual, né? E aqui eu falo um pouco, então, bem-vindo aí, Danilo Ximenas acabou de entrar, né? Então, nós tivemos uma aula de logística reversa, que foi a primeira aula, a segunda é Indústria 4.0, né? Hoje vocês vão sugerir uma próxima aula aí, para que a gente possa evoluir. Esse daqui, inclusive, aí o Rocito, ele participou de uma prosa com o Bertaglia, mas aqui é para avisar vocês que o prosa com o Bertaglia está indo muito bem, tem tido milhares aí de acessos mensalmente, né? Acessando todos os que estão disponíveis, e esses cursos têm ficado lá também, né? O curso é gravado, né? E esse curso ele fica também disponível lá no nosso canal, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso famigerado Sales Operations Planning, e eu queria entrar inicialmente numa seara de visão de planejamento, porque muitas vezes nós falamos tanto de planejamento dentro das organizações que eu achei pertinente criar uma figura onde nós possamos avaliar, e aqui basicamente nós vamos falar de planejamento de demanda, né? Mas avaliar quais são os tipos de planejamento que existem e quais são os horizontes que esses planejamentos eles abordam ou eles encampam, né? Então, quando nós falamos no planejamento estratégico, nós falamos daquelas empresas que estão planejando estrategicamente e olhando um futuro de 2 a 10 anos. São poucas as empresas que têm essa visão de 10 anos, até porque o mercado hoje, dentro do mundo VUCA, que nós já conversamos aqui, de volatilidade, de incerteza, de complexidade, tem reduzido um pouco e reciclado, revisto um pouco toda essa parte de planejamento. Mas para se montar um plano mestre, um plano master, que a gente chama, que é o planejamento estratégico, né? Esse planejamento estratégico, pelo menos uns 5 anos, ele precisa ter.
Depois tem o Business Plan, que é o planejamento de negócio, que a gente tem um enfoque anual, né? Então, se faz uma previsão anual, olhando para o aspecto de o quanto minha empresa vai produzir de um determinado produto, quanto que eu vou vender de um determinado produto e quais são os recursos que são necessários. Então, eu faço o planejamento nas duas pontas. Aí entra uma previsão de planejamento que nós chamamos de vendas e planejamento de operações, que é o nosso querido S&OP. Muitas empresas, por exemplo, ela não usa o conceito desse planejamento de forma mensal. Muitas vezes é quinzenal, alguns bimensal, né? Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Boa noite, Daniele, tudo bem? Seja bem-vinda aí ao nosso curso. Eu acabei de começar, eu estou dando uma pincelada aqui sobre planejamento, ou seja, quais são os principais horizontes de planejamento que nós temos dentro de uma organização, né? Depois, nós temos um planejamento um pouco mais refinado, que é o plano mestre de produção, que aí tem a origem, principalmente lá no MRP, né? Que é uma visão do programa semanal de produção, baseado em algumas estimativas, mas que já tem alguns pedidos firmes, assim como o mensal, né? Ele passa de uma visão menos incerta para uma visão mais certa. Eu posso trazer as previsões de mercado, os pedidos que eu tenho e que vendas já consolidou, que é o que eu chamo de pedido firme. Então, entra nesse programa. E depois eu tenho ainda um planejamento mais refinado, mais detalhado, que eu faço basicamente diariamente, esse planejamento, né? Então, esses são basicamente os horizontes que eu tenho. Algumas empresas podem variar um pouquinho, que em cima disso, mas isso é para vocês terem uma visão. E o que eu quero trazer aqui é exatamente uma situação um pouco mais tático e operacional, e menos estratégico. Porque o que eu tenho visto nas lives e nas redes sociais, tem muitas falas sobre o S&OP, mas essas falas elas são muito mais voltadas para o ponto de vista de estratégia, e o planejamento, o S&OP, ele não é estratégico, né? Ele é um plano tático que sobe para o estratégico, né? E depois tem um outro planejamento, que não é o nosso foco aqui, mas que o Gartner inventou já faz algum tempo aí, que se chama Sales Operations Execution, ou seja, é a parte da execução. Nos últimos slides eu vou tocar um pouquinho nesse assunto, até para não deixar desamarrado ou desconectado toda essa parte de planejamento. Então, eu falo de Sales Operations Planning praticamente 90% da nossa conversa aqui, e depois, no finalzinho, eu toco um pouco nessa parte de execução, porque ela é crucial nessa nossa conversa. Então, é isso, tá? Então, essa parte de planejamento aqui é importante ter essa visão. O Sales Operations Planning, pessoal, ele não é novo. Ele surgiu na década de 1980, né? Eu conheci, inclusive, a pessoa que inventou o conceito do Sales Operations Planning. Eu tenho o livro dele aqui, é um americano. As ideias dele eram muito básicas, inclusive, no livro. E o Sales Operations Planning, ele é básico. É interessante isso. Ele não é uma ferramenta importante, logicamente, mas ele exige muita disciplina da organização. Eu já fiz, inclusive, eu estou falando com conhecimento de causa, porque, primeiro, quando eu trabalhei na Unilever, nós implantamos o Sales Operations Planning lá atrás, se chamava Planejamento de Operações, né? E depois eu fiz mais algumas implementações em algumas empresas, em siderurgia, em varejo, e aí vocês podem até fazer a pergunta para mim, mas, Paulo, no varejo dá para implementar o Sales Operations Planning? Claro, dá sim, porque ele é um método de planejamento que faz a integração
né, da cadeia de abastecimento, a integração da supply chain. E é importante que, inclusive, algumas empresas de software, elas têm mudado o nome do Sales Operations Planning e colocando como planejamento integrado. Né? Deixa eu ir aceitando mais aqui, caiu a Daniele, né? Estou aceitando aqui não, foi a Daniele que caiu, ok? Então, pessoal, o Sales Operations Planning, ele não é uma ferramenta que tenha muita dificuldade para se entender. Em termos conceituais, ela é muito fácil. A grande preocupação é que Sales Operations Planning, ele é baseado em dados. E quanto mais eficaz ou eficazes forem esses dados, maior segurança nós vamos ter nesse planejamento de vendas e operações, ok? Então, aqui eu trago uma definição bastante simples do Sales Operations Planning. Ele é um planejamento integrado que busca, porque dentro da organização, além daqueles horizontes de planejamento que eu comentei com vocês, nós temos vários planejamentos. Nós temos planejamento de produção, temos planejamento de compras, tem planejamento de vendas, tem planejamento de distribuição, tem planejamento lá na área de finanças, tem na área de RH. Como é que eu integro tudo isso? Para que esse planejamento ele possa realmente atender e sincronizar a demanda para satisfazer o nosso cliente. Né? Então, eu vou evoluir um pouquinho mais, mas a ideia aqui é nós criarmos realmente um plano que suporte, de uma maneira conveniente e correta, a organização a ter um plano que seja comum. O que nós estamos dizendo aqui não vamos, logicamente, desativar o plano de marketing, o plano de vendas, o plano de RH, o plano de produção, o de compras. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer é pegar todo o conhecimento que existem nessas diversas áreas e trazer para dentro de um plano, que é o Sales Operations Planning, para a gente enxergar o quanto a empresa está alinhada a todos os departamentos e ela consegue sincronizar o planejamento. Né? Nós vamos ver isso em um pouco mais de detalhes. Então, por aí vocês já estão enxergando, poxa, mas Paulo, espera aí, não tem segredo mesmo. Não tem. O grande objetivo aqui é olhar os custos, é olhar a margem da organização, e o Sales Operations Planning, ele dá a condição. Eu estou focando muito e batendo nessa tecla, gente, porque nas implementações que eu fiz, as pessoas tiveram muitas dificuldades para implementar o Sales Operations Planning. Existe um estudo mercadológico hoje, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, que de cerca de 50% a 70% das empresas falham, veja o que eu estou falando, falham na implementação do Sales Operations Planning. Tá? Então, se a sua empresa não vai bem no Sales Operations Planning, ela está dentro desse percentual dos 50%, 70% das empresas que ficam fora disso. Mas é importante tê-lo. Né? Nós vamos ver por que ele é importante ter. Até antecipei um pouco esse slide aqui, falando das empresas que não buscam cuidadosamente o Sales Operations Planning. Grandes empresas buscaram isso lá na década de 1980, 1990, e nós estamos em 2020 com alguma ainda dificuldade para fazer a implementação. E sempre tem um espaço, eu costumo frisar isso, sempre tem um espaço para ir melhorando a implantação, não somente o conceito do Sales Operations Planning. E quando uma outra coisa que eu gosto muito de falar, vocês perceberam que nos slides anteriores, eu toquei na palavra finanças. Porque muitas vezes as empresas, elas não buscam o lado financeiro. Se elas não buscam o lado financeiro, elas vão ficar com o planejamento mais físico, onde nós tratamos de produção e tratamos de distribuição, mas nós não otimizamos os estoques. O estoque tem custo, tem finanças, e aí tem um valor agregado muito grande. Essa otimização, inclusive, passa pela distribuição, pela logística,
e o quanto é que nós, dentro e nesse bate-papo com o pessoal de distribuição, quanto é que nós conseguimos equalizar o problema de custo, né, e sincronizar a cadeia de uma maneira mais conveniente. Né? Então, esse é o que eu chamo de horizontal. E muitas empresas, enxergam o Sales Operations Planning como um elemento tático e pedem uma grande oportunidade de usá-lo, não só a questão de usá-lo estrategicamente, mas conectá-lo à estratégia da empresa. Isso que é importante. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, Marcelo Teixeira. A transformação digital que nós estamos falando tanto hoje, ela afeta todos os participantes da cadeia de valor. Quando eu falo participante aqui, eu estou falando dentro da minha empresa, estou falando de marketing, de vendas, de produção, mas também estou falando de pessoas e organizações que ficam fora da minha empresa. São os fornecedores, são os meus clientes. Né? E quando eu falo de dados no Sales Operations Planning, depois eu vou dar um exemplo para vocês de um projeto que eu participei, logicamente eu não posso tocar no nome da empresa, mas é uma grande empresa, é uma empresa mundial de 40 bilhões de dólares, para vocês terem uma ideia, mas ela tinha um problema crucial que era a coleta do dado. Né? Vocês vão ver o quanto é importante a coleta do dado nesse processo todo. E aí, os problemas de estimativas. Então, a entrada, os inputs de informações para fazer o Sales Operations Planning é fundamental. Né? Então, eu repito aqui, quanto mais os dados forem refinados, e aí são os dados de várias fontes, mais importante fica ainda o Sales Operations Planning. Quando eu falo que ele é uma ferramenta poderosa, esse poder que ele tem é porque ele sincroniza a demanda. O que é a demanda aqui? A demanda, pessoal, é a venda. Né? Ou seja, é a gestão de vendas que nós fazemos na organização que está sendo... que entra como input, que é uma entrada que vem lá do nosso pessoal de marketing e vendas. Né? Isso é muito importante. Então, isso é demanda. Né? É o que o mercado precisa. É o que vai entrar na minha empresa. São os pedidos. Né? E são as estimativas que eu faço. E aí eu faço um trade-off, um balanceamento com a minha capacidade, com os meus recursos, e verifico os meus estoques. Então, essa sincronização demanda, capacidade, estoque, ela é crucial na discussão disciplinada entre as pessoas da minha organização. E aí vem as possibilidades que eu tenho. Quando eu implemento e uso muito bem o Sales Operations Planning, eu consigo otimizar os meus custos, eu consigo melhorar os níveis de serviço com os meus clientes e, portanto, eu os satisfaço de uma maneira mais conveniente. Eu consigo melhorar os meus recursos e as minhas operações. E eu consigo, então, aumentar as vendas. Então, é realmente uma ferramenta extremamente poderosa. Aqui, quando nós falamos nessa parte de vendas e planejamento, eu coloquei aqui eu trouxe um slide para vocês, que eu dou muito curso de Sales Operations Planning e eu gosto muito desse slide aqui. Por quê? O que entra na vendas e planejamento de operações? Não são só as estimativas, e isso é importante, é isso que precisa levar em conta. As políticas da empresa, as políticas de estoques, quais são os objetivos das organizações, quais são as restrições financeiras que eu tenho na minha organização. E aí sim eu começo a entrar com aquilo que é mais conveniente ou aquilo que é mais conhecido pelas pessoas, que são as projeções de vendas, as estimativas, os pedidos firmes, né? E aí, então, a enxergar quais são as minhas limitações de recurso. E a minha limitação de recurso não é apenas a minha produção. A minha limitação de recurso pode ser a minha capacidade de mover produtos, de transportar produtos. A minha limitação de recursos pode ser espaço no armazém, e que muitas vezes nós não enxergamos. Né? É uma pena que tão poucas pessoas estejam participando aqui, né? Porque esse é um assunto
fantástico, é um assunto importante para as empresas, de tal maneira que eu recebo com frequência convites para fazer a implementação do Sales Operations Planning. E aí, nós temos o plano de vendas e o plano operacional. Esse plano de vendas, então, ele permeia, então, o que eu tenho de vendas por mês, por família de produto, eu faço a gestão da demanda, eu incluo os novos produtos, e aí vem um sujeitinho que é crucial no nosso processo de Sales Operations Planning. São as promoções, são as ofertas, são os descontos que são feitos e que muitas vezes quebram as pernas do planejamento, né? Essas promoções feitas por marketing, os descontos dados por vendas, muitas vezes são elementos que mudam e fazem flutuar as previsões, né? E isso afeta substancialmente o nosso planejamento. Isso vai causar, então, um nível de serviço ao cliente. E, por outro lado, o nosso plano operacional, capacidade de linhas feitas por família e tudo mais. E aí, algo que eu comentei lá atrás, que são os níveis de estoque, qual é a mão de obra necessária, entender, inclusive, quais são as entregas em atraso que eu tenho e que eu vou ter que recuperar, né? Porque se eu não recuperar, eu posso jogar num bolo lá como entregas perdidas, né? E aí eu causo uma insatisfação para o meu cliente final, né? E aí eu trago aqui uma situação, eu gosto muito dessa pirâmide aqui, porque ela dá uma visão de como uma empresa funciona. Então, se nós formos olhar só a pirâmide, só o triângulo, então nós temos lá em cima a empresa, depois nós temos uma unidade de negócio, que é importante colocar aqui, até porque uma empresa ela pode ter várias unidades de negócio, ela pode ter, por exemplo, vamos pegar uma empresa de tecnologia, ela pode produzir computadores, ela pode produzir impressoras, pode produzir celulares, e faz isso em unidades de negócio diferentes, né? E nós podemos ter famílias diferenciadas de produto, subfamílias. E aqui eu trouxe um exemplo, porque cada empresa trata isso aqui de uma maneira estruturada, mas da forma dela. Isso pode variar, ela pode aumentar essas camadas que vocês estão enxergando aqui, ou elas podem reduzir, né? Então, eu vou até o nível de modelo, marca, variação de embalagem, né? Imagine vocês... quando eu tenho o shampoo. Então, posso ter o shampoo lá de 1 litro, posso ter o shampoo de meio litro, de 300 gramas, mas pode ser o mesmo produto que vai dentro da embalagem, mas só vai variar a embalagem. Com isso, vai vir um conceito interessante nesse processo todo, que a gente chama de SKU, Stock Keeping, né? Stock Keeping Unit, que muita gente usa, muitas empresas usam, e é a unidade de estoque que eu armazeno, né? O SKU nada mais é do que a unidade de estoque armazenada. E aí eu posso também criar um outro conceito que muita empresa tem, que é o SKU por cliente, né? Por exemplo, os grandes supermercados compram produtos, marca própria, por exemplo, e aí algumas empresas que fornecem para eles, elas têm que prover um código, né? E já estamos caindo no nível de código, o SKU para aquele cliente no nível de código, né? E aí pode ter um nível de detalhe maior ainda, que é SKU por cliente e por local, né? Então, essa quebra é importante. E aí, cada empresa, de novo, cada empresa tem o seu tratamento específico nisso. E quanto mais alto, e olha que bacana isso, pessoal, quanto mais alto na hierarquia, maior é a acurácia da estimativa. A capacidade de acertar, ela é muito maior do que quando você chega lá no Stock Keeping Unit. Porque aí você está quebrando por produto, por frasco de shampoo, por sabonete, por tipo de sabonete. Então, a dificuldade de você acertar aqui, ela é maior, né? Logicamente, hoje já existe um conceito diferente, que é a gente buscar muito mais trabalhar com pedido do que propriamente com níveis de estoque e empurrar isso para o mercado. Mas tem essas variações, né? E a outra
é importante, porque quando nós vamos para o nível do detalhe, nós temos a demanda mais real possível. E aí eu coloquei uma camadinha onde é que fica o Sales Operations Planning, né? E na camada de baixo, né, vocês vão enxergar, inclusive, a relação e a sincronização com a execução, né? E é importante isso. Não adianta eu só fazer o Sales Operations Planning, eu tenho que executar. Então, eu posso ter um alto nível de agregação, mas lá embaixo eu chego no nível operacional, ok? E aqui só um exemplo que eu trago para vocês, de que, inclusive, já fiz esse comentário, de que planejar é fundamental. E as empresas que fazem parte desse planejamento, ok? Aqui eu coloco quais são os passos principais para a gente fazer o Sales Operations Planning. Vamos supor que na sua empresa você queira implementar o Sales Operations Planning. O que eu faço? Qual é o caminho? Qual é a jornada? O passo principal é a coleta de dados, né? Então, as vendas reais, as estimativas, as entregas que foram feitas, né? Depois eu vou para o passo 2, onde eu faço a gestão da demanda. Eu olho para essas projeções do que eu vou vender, o que vendas me passou, o que marketing me passou. Depois eu faço o planejamento de compras e eu entendo quais são as restrições. Que restrições são essas? Ué, será que o meu fornecedor tem? Qual é o lead time? Qual é o prazo de entrega? Ele vai conseguir entregar para mim no prazo que eu preciso para poder fazer a produção, ou o plano de produção? Aí o passo 4, o que eu faço? Ok, eu tenho já azeitado passo 1, passo 2, passo 3, eu vou para uma prévia, onde eu discuto os elementos que tem ali do meu plano, e quando eu fecho esse plano, eu vou para uma reunião executiva, e tem que ter essa reunião executiva, para eles aprovarem o plano final. E aí, uma vez aprovado o plano final, esse ciclo que vocês estão enxergando aqui, ele começa a se repetir, né? E aí vocês podem dizer para mim, mas com que frequência acontece esse ciclo? Esse ciclo ele vai acontecer, né, semanalmente, mas o plano pode ser mensal. Eu digo pode ser, porque nas implementações que eu fiz, algumas são mensais, repetindo algo que eu já falei, outras são quinzenais até, né? E aí, conforme a empresa vai adquirindo experiência, as pessoas vão enxergando como melhorar dentro de um processo de melhoria contínua, você pode, inclusive, ir alongando. Agora, o importante nesse processo todo é que tenha um responsável pelo Sales Operations Planning dentro da organização. Se não tiver uma pessoa que puxa isso e que seja uma pessoa respeitada dentro da organização e que tenha relacionamento com o pessoal lá do passo 5, que é o pessoal executivo, não adianta nada. Se for uma pessoa que pede um tempo, por exemplo, para um executivo para conversar e esse executivo menospreza esse sujeito que é o responsável pelo Sales Operations Planning, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma implementação que eu fiz, né? No segmento automotivo. Nós fizemos todo o treinamento, toda a implementação, os passos para fazer coleta de dados, automatizamos isso, né? As pessoas entendiam o que tinha que fazer, só que o presidente da empresa ele falou o seguinte, vocês façam a reunião, né? Definam o que vocês precisam fazer, eu não vou participar da reunião, né? E vocês só trazem para mim, né, o resultado final. Detalhe, você tem uma reunião executiva, todo mundo tem que participar, inclusive o presidente. Ou ele delega, ou ele não vai participar e não vai botar o dedinho ali. Por que isso? Porque, na realidade, quando os executivos definiram e decidiram o que deveria ser feito, você já tem um plano elaborado, né? Então, não adianta você apresentar lá para o presidente, né, e ele vir com alterações, porque aí isso tem que voltar na cadeia de planejamento para se refazer esse planejamento. E aí fica um negócio um tanto quanto subjetivo, né,
E aí eu falei com o presidente da empresa, eu falei, olha, você precisa ter disciplina, você tem que participar, e o processo funciona até hoje. Tá? Então, esse processo do planejamento funciona. Um outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês foi no segmento de siderurgia, onde eu fui contratado exatamente para poder sincronizar e ajudar a otimizar toda essa cadeia, inclusive olhar os estoques e tudo mais. E nas 2 semanas que eu tentei participar de uma reunião de Sales Operations Planning, que já existia, não tinham os dados não existiam. Né? E aí eu falei, gente, onde estão os dados? O que acontecia era que havia uma fábrica, e nessa fábrica a área de planejamento de produção e planejamento de compras, né, ficava numa cidade distante, não vou mencionar o nome da cidade, e aí eu falei para o diretor, eu falei o seguinte, me permite, por favor, fazer uma visita à sua planta. Quando eu cheguei na planta, entrei numa sala, olhei a sala de reunião, e tinha um monte de papel grudado na sala de reunião, na parede da sala. E eu falei, GT, isso aqui todo planejamento feito em Excel. Não sou contra o Excel, falei, mas vocês tinham um sistema de ERP muito conhecido no mercado. O que é que vocês fazem? Nós transferimos tudo que está no sistema de ERP para o Excel, e depois nós trabalhamos o planejamento no Excel e jogamos de volta para o sistema principal. E nesse sistema principal é que saía o planejamento, mas aconteciam muitos erros nessa transferência. Então, acabei detectando isso, nós fizemos uma reimplementação do Sales Operations Planning, né, e que funciona até hoje. Né? O bom é que funciona até hoje. E aqui, passo a passo, né, eu vou entrar em alguns detalhezinhos, não vou ser repetitivo, mas, por exemplo, o passo 1, que é a coleta de dados. Né? Os dados principais, eles incluem quais são os SKUs, quais são os produtos, ou família de produto, qual é o estoque existente, quais são as vendas programadas e as vendas firmes, né? Quais são as aquisições que precisa fazer, as compras que precisa fazer, quais são os indicadores de desempenho que nós temos aí, né? E normalmente a gente leva aí um prazo, né, de 1 a 3 dias, 2, 3 dias para coletar essa informação. Eu até coloquei uma frase aí embaixo, cuidado com a coleta daquilo que a gente gosta, né? Porque às vezes nós vamos buscar aquilo que é mais fácil, porque você pode acabar gostando só daquilo que a gente coleta e não sai um plano conveniente e da forma como deveria ser. Então, a coleta de dados, já que nós estamos vivendo no mundo digital, né, hoje está muito fácil coletar dados. Isso é chave, gente, para nós fazermos o nosso trabalho. O segundo é fazer o planejamento da demanda, principalmente o que vem lá de marketing e vendas. Eu coloquei aí um gráfico, né, ou um slide que ilustra bem isso. Então, nós temos uma entrada, que é a inteligência de mercado, previsão de vendas, a demanda interna, né, e pedidos que vêm do cliente. Aí o processo qual que é? É revisar e atualizar as estimativas. Vocês estão percebendo que não é nada de muito diferente. E aí sai o plano da demanda. O plano da demanda é o elemento fundamental para você entrar com ele para construir e verificar se os seus recursos eles funcionam ou não. E se você precisa comprar ingredientes, componentes, materiais para aquele produto acabado. Então, entra o plano de demanda, entra o que você tem de estoque, e aí vai se gerar, então, o plano vamos chamar de plano de compras, né? Ou o plano de abastecimento que vem lá do fornecedor. E esse plano vai ser... E hoje em dia existe um conceito interessante, que é o conceito da colaboração, que nós falamos nas aulas anteriores, e lá no meu curso eu falo muito sobre isso, né? Então, esse esquema de colaboração, inclusive, se você pegar os fornecedores mais estratégicos, eles podem também participar do Sales Operations Planning, dando os inputs mais corretos, né? E aí tem o passo 3, que é a reunião prévia, que eu chamo, né? Então, veja que interessante aqui. Já eu expando um pouquinho mais.
Veja que é uma aula, logicamente, mas num nível de detalhe bastante interessante, e esse nível de detalhe aqui é o nível de detalhe que eu uso para fazer as implementações, né? Então, tem lá o plano de demanda e o plano de abastecimento, de novo, o plano de demanda, né? Eu tenho o processo, como é que eu vou fazer o equilíbrio e o balanceamento de demanda e abastecimento, né? Então, eu faço as minhas análises, as empresas podem ter mais, podem ampliar essas análises, né? Pode colocar transporte, por exemplo, aqui. Então, política de estoque, recursos disponíveis, serviço ao cliente, né? E aí nós saímos com uma visão financeira atualizada, com objetivo de estoque atualizado, recomendações de recursos, agenda para a reunião executiva, e aí nós vamos elencar, eventualmente, as pessoas que vão participar da reunião executiva. Então, esse é o plano que saiu do nosso trabalho, né? Nós fizemos um trabalho e saímos com o nosso planejamento. E, se a gente for avaliar, não é muito diferente do que nós já conhecemos na nossa vida. E aí vem, então, a reunião executiva. E percebam vocês, eu estou falando aqui, logicamente, existe um processo para a gente implementar e fazer acontecer o ciclo do Sales Operations Planning, mas exige muita disciplina. E é exatamente na disciplina, e principalmente o brasileiro, que tem pouca disciplina, é que peca a utilização do Sales Operations Planning. Então, o propósito da reunião é tomar decisão aqui, principalmente aquelas decisões que são mais controversiais, decisões ou controvérsias, decisões que exigem poderio organizacional, né? E que tenha conexão com a estratégia da empresa e com o lado financeiro da empresa. Então, os principais indicadores que vão ser afetados vão ser discutidos, se a parte financeira vai ser impactada, né? Se algum fornecedor não pode entregar, eu vou buscar um outro fornecedor, eu vou deixar de produzir aquele produto, né? Então, essas decisões, elas precisam ser tomadas para que saia, então, o plano final, né? E aí, eu costumo utilizar, aqui nós já temos o plano de Sales Operations Planning, só que eu não quero parar aí, eu quero evoluir um pouquinho mais, porque as empresas, elas podem ter um grau de maturidade que é importante. Porque eu gosto de chamar a atenção para esse grau de maturidade, que eu coloco até 5, né? Eu acabei criando esse grau de maturidade. Então, vamos supor que dentro desse grau de maturação da organização, primeiro eu quero estar orientado a apenas abastecer, né? No grau 2, também, mas o meu objetivo no grau 1 é simplesmente construir um plano que me dê viabilidade para a produção, viabilidade em compras, né? Quando eu vou para o nível 2, por exemplo, eu já quero coincidir a demanda com o abastecimento, mas ainda estou direcionado para fazer abastecimento, né? Quando eu vou para o item 3, vamos imaginar que a minha empresa ela é madura o suficiente, o item 1 e 2 ela já faz, né? Eu quero potencializar a minha margem. Portanto, eu tenho que olhar a parte financeira da organização, nos estoques, e fazer uma sincronização e um alinhamento com os meus objetivos financeiros. Então, eu oriento ao negócio. Lembra lá atrás, quando eu falei dos planos e os horizontes, né? Eu estou falando de uma orientação ao negócio. Quando eu vou para o nível 4, que é o meu nível de maturação quase no limite, eu estou maximizando as minhas oportunidades, né? E estou mitigando os riscos. Então, eu estou orientado à demanda, né? E aí eu vou para o nível maior, onde eu maximizo a oportunidade, mitigo o risco, mas eu estou orientado não mais à demanda, mas ao mercado. Percebam vocês que há uma evolução nesse processo todo. E essa evolução é importante conhecer. E esse é um grande problema, principalmente nas empresas brasileiras, que elas não colocam e não enxergam essa questão de fazer o direcionamento. Então, eu começo com o piloto até ser orientado ao mercado, né? E aí eu coloquei alguns desafios, principalmente nos itens 1 e 2.
é o plano orçamentário. Quando eu começo a olhar para o meu plano financeiro, eu estou evoluindo. Quando eu saio de indicadores de volumes e acompanhamentos, indo para análise de lucro, eu já vou para o nível 3 e nível 4. E depois, quando eu começo a olhar os cenários com foco na demanda e no mercado, que não é fácil, mas com a ajuda de marketing e de vendas, nós conseguimos evoluir para isso, né? Então, nós já estamos construindo um caminho e superando as barreiras do S&OP. Tá? Então, esse é um quadro que eu gosto muito dele. Né? Aqui eu vou falar, ser um pouco repetitivo, então eu vou passar muito rápido, sobre os benefícios do S&OP. Vou tomar uma aguinha. Pessoal, no finalzinho a gente vai abrir para perguntas, tá bom? E se implantado e usado efetivamente, então, a gente melhora o nível de serviço ao cliente. Nós temos os estoques mais otimizados, mais sincronizados, principalmente trabalhando com o conceito de colaboração com fornecedores. A gente consegue reduzir custos de compras. Por que consegue reduzir custos de compras? Porque eu consigo ter visibilidade do que eu vou precisar, né? E aí eu tenho um melhor controle dos meus indicadores de desempenho e o trabalho em equipe. E quando eu falo trabalho em equipe aqui, é o marketing, vendas, produção, distribuição, todo mundo numa mesma sala, discutindo os seus problemas, né? E falando, por exemplo, a vendas vai falar, eu preciso vender 1.000. Tá bom, eu não tenho matéria-prima para 1.000. Vai dar para comprar? Não, não dá para comprar. Então, a produção cai para 700, 800. E vamos supor que o cara da distribuição fala, poxa, mas espera aí, 700, 800 é muito, eu não tenho transporte para isso, né? Eu vou ter que abrir mão e terceirizar o transporte ou buscar outras empresas que não fazem parte do meu portfólio, né? Então, essas discussões, elas são importantes. Ou eu não tenho capacidade para produzir o que está sendo solicitado, né? Tudo aquilo que a gente já viu em engenharia industrial, engenharia de produção, administração de empresas, está aqui dentro, né? Está aqui dentro. Por isso que o Sales Operations Planning, ele é tão apaixonante. E aqui vem, eu vou trazer aqui uns dois slides mais ou menos, sobre o Sales Operations Execution, que é exatamente a execução daquilo que nós planejamos. Porque não adianta só planejar, eu tenho que executar, né? Então, esse conceito ele é mais recente, né? Mas ele alinha exatamente o planejamento à execução. E essa é uma preocupação muito grande, né? Porque muitas vezes as empresas acabam se perdendo nessa condição. Então, o que eu trouxe aqui até um resumo, né? Eu crio o plano S&OP, né? Faço toda a revisão anual, se é necessário ou não. Eu inicio o ciclo, que é um pouco repetitivo. Eu pego a gestão da demanda, eu olho o plano de compras, vejo se eu tenho capacidade na minha planta, eu faço a gestão dos meus inventários, dos meus estoques, perdão, né? Eu balanceio a demanda, eu equilibro a demanda com o fornecimento, faço a reunião executiva e aí eu falo para o pessoal, e aí, moçada, vamos executar. E essa execução, ela é um ciclo, né? Ela se repete. Tem as pessoas que são responsáveis pelo Sales Operations Planning, elas estão constantemente se falando e reavaliando isso aqui. Tá? E vejam vocês que aqui eu tenho na minha descrição aqui uma repetição da disciplina e do alinhamento entre as áreas, que para mim é fundamental, né? A informação, porque nós vivemos no mundo digital, a informação em tempo real, né? Cuidado com planilha Excel. Eu não sou contra a planilha Excel, né? Ela ajuda muito, mas cuidado com o uso que nós fazemos dela, né? E a preparação para esse mundo digital que vem aí, né? Então, pessoal, o que eu queria conversar com vocês é isso, né? Nós estamos aqui em poucas pessoas, então eu vou aqui alinhar, né? A próxima aula. Eu trouxe 2 sugestões, e aí o terceiro seria uma sugestão de vocês, né? Já que vocês estão aqui, mesmo aqueles que não estão inscritos no curso, se quiserem sugerir, vocês
podem falar, nós somos em poucas pessoas aqui, né? Então, eu estou sugerindo torre de controle. Para quem não sabe, torre de controle é um conceito novo e é uma disciplina dentro da organização que complementa o Sales Operations Planning para poder fazer a entrega mais eficaz ao cliente final. Então, essa torre de controle consegue, inclusive, otimizar os estoques. Né? Depois, eu chamo gestão de estoques. Falar de gestão de estoques, qual é a função do estoque, por que ele é importante. Né? A gente pode entrar num nível de detalhe maior, se vocês acharem conveniente. Ou um outro tema que seja aí ao sabor de vocês. Tá? Então, vamos abrir para perguntas agora. Né? Eu vou sair do modo compartilhado, né? Voltar para o nosso modo anterior. Vocês estão me vendo aí? Ok, pouquíssima gente realmente hoje, né? 6 pessoas apenas e ainda com 2 convidados, né? Mas tudo bem. Eu vou abrir a oportunidade, Tarsis, com relação, se você tem alguma pergunta e se você tem alguma sugestão diferente daquela que eu dei sobre os tópicos, ou se algum daqueles que eu dei seria pertinente. Bom, boa noite a todos a quem eu não cumprimentei. Professor, eu queria agradecer a sua generosidade e riqueza de detalhes, porque eu senti como se eu estivesse num curso de imersão em SNOP. Então, você foi muito generoso com todos os que estão aqui, compartilhando as suas vivências e todos os detalhes possíveis. Eu queria que você falasse um pouquinho, que teve uma parte, em algumas partes você falou um ponto importante do SNOP, que é a acuracidade de dados. E a gente ainda vê no Brasil, nós estamos passando por uma era aí de transformação digital e muitas empresas trabalham com Excel ou com controles manuais fora do sistema. E aí você falou assim, em algumas empresas a gente faz um processo ali de dar 2 passos atrás, mais ou menos, né? Que é avaliar esses dados, avaliar esse sistema. E aí, quando você falou isso, você trabalha geralmente com o sistema daquelas companhias, não sei se você pode compartilhar, ou se tem alguma metodologia que você sugere para que esses dados estejam mais corretos e que possam ser trabalhados com mais confiabilidade. Bacana, obrigado pela sua pergunta, Tarsis, ela é bem pertinente aqui. Existe uma velha frase, né? Ou seja, o que você jogar dentro de um sistema, e quando eu estou falando sistema não é só computação, estou falando de planejamento também, a partir dali é o que ele vai usar para gerar um plano, né? E o trabalho que, principalmente no Sales Operations Planning, né? E não só nele, nos outros planejamentos também, é fazer um trabalho de avaliação de onde estão vindo os dados. Né? A origem dos dados, ela é fundamental. E aí nós acabamos, muitas vezes, quando fazemos essa avaliação, nós acabamos identificando alguns pontos e algumas falhas que são cruciais, porque você está tomando decisão num plano que é importante para a organização, sobre bases cuja origem você desconhece. Né? E muitas vezes você acredita ou utiliza, melhor usar a expressão, utiliza terceiros para coletar esses dados, que vêm muitas vezes de fornecedores, e o fornecedor é aquela história, né? Toda semana eu tenho que passar a informação lá para a empresa XYZ, e aí quando não dá tempo ele chuta um valor. Esse chutar um valor, muitas vezes ele desconhece que está afetando um trabalho de sincronização de planejamento que não vai ser real, vamos dizer assim, e vai afetar a execução do plano. A execução do plano é real. O plano, logicamente, não é real, porque é um plano, né? Chama plano, né? Mas ele tem que estar mais próximo possível da realidade.
O Excel, ele é uma ferramenta. Então, muitas empresas usam o Excel, né? Realmente não sou contra. Agora, o ponto é, se o Excel não é uma ferramenta proprietária, o que significa isso? Muitas pessoas dentro das organizações preferem usar o Excel para manter o seu poderio em relação ao resto da organização. Ele gosta que perguntem para ele, né, qual é o resultado, qual é o estoque de um determinado produto, qual é a estimativa de um determinado produto, porque ele detém a informação. Informação é poder, né? Então, isso muitas vezes a gente enxerga dentro das organizações. Então, essa é a forma com que eu faço esse processo. E aí vai redundar, o trabalho vai redundar, por exemplo, em ter que implementar alguma ferramenta, coletores de código de barra, ou o próprio código de barra, ou RFID. Né? Então, existem muitas ferramentas que podem ser aplicadas. E aí a empresa vai entrar numa questão, logicamente, de avaliar o que mais lhe é interessante e o que mais lhe é prioritário, tá? Excelente, professor, muito obrigada. Você tinha me perguntado também quanto à sugestão de tema. Eu vi que no seu último slide você colocou que a torre de controle, né? Isso. E posteriormente gestão de estoque. E como você disse que torre de controle tem uma relação com SUP, SNOP, eu acredito ser um tema pertinente, mas claro, estou aí também disposta a ouvir o que os meus colegas têm a dizer e compartilhar, tá? Maravilha, tá bom. Eu vou pedir licença ao Rosito e ao Rodolfo, dizendo para eles que primeiro eu vou conversar com o pessoal que está no curso, né? E depois eu sei que acho que vocês devem estar sedentos aí para fazer alguma pergunta, né? Eu queria abrir para a Daniele. Daniele, você tem alguma pergunta? Se você não tiver, eu gostaria que você dissesse ou voltasse, né? No qual seria a nossa próxima aula. Daniele está aí? Se não, o primeiro que, né? O Marcelo ou o Danilo. Opa, boa noite, boa noite. Oi, Marcelo, tudo bom? O Danilo vai falar, eu deixo o Danilo falar primeiro. Fica à vontade, Marcelo, pode falar. Não tenho pergunta nenhuma, não. É muito esclarecedor, né, o seu passo, né, a sua aula. A gente vivencia isso nas grandes corporações, né? Então, eu só queria complementar aí a questão do Excel, né, claro. A Tarsi, que você comentou isso, infelizmente, eu vou dizer que 90% das empresas hoje usam Excel. Por mais que tem controles, eu estou inclusive fazendo um trabalho fora do país e eles fazem todo o controle e tudo mais, apesar de ter um SAP lá, mas eles fazem um controle paralelo com o Excel. É impressionante como o pessoal gosta realmente dessa ferramenta, entre aspas, né? Mas parabéns aí pela condução. Marcelo, e você votaria no qual item? Essa gestão eu vou com a Tarsis nessa parte de gestão de controle, né? Acho que seria torre de controle. Torre de controle, né? Tá bom. Danilo? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bom e por aí, Danilo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Não tenho nenhuma dúvida, não. Só queria agradecer mesmo e parabenizar, porque o nível de detalhe aí, realmente, como a Tarsis citou agora há pouco, foi bem abrangente, teve um nível de detalhe bem interessante aí. E aí, como sugestão da próxima aula, eu sugeria a gestão de estoques. Gestão de estoques, tá. E a Daniele, tudo bem? Ela tá ocupada? Como é que ela está? Ela está bem, eu acho que ela está com problema no microfone dela. Tá. Tá bom. Ela vota no qual? Só pergunta para ela no qual que ela vota. Ela também quer gestão de estoques. Ah, tá bom.
Então, eu abro agora o Rosito. Tem alguma pergunta, Rosito? Oi, Bertalha, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de me aceitar aqui nesta aula. Eu estava ansioso para ouvir. Parabéns pelo que você falou. Agradeço aos amigos que estão aqui ouvindo também. Obrigado pela minha aceitação aí no grupo. Parabéns pelo trabalho aí, Bertalha. Muito bom, muito aprofundado, acho que você falou. É desnecessário falar sobre Excel, só para vocês terem uma ideia. Eu fui fazer um lead numa empresa, aliás, um lead. Essa empresa ela é absolutamente a líder do mercado, não vou dizer o nome, obviamente. Ela é uma transnacional, quer dizer, é brasileira com filiais no exterior. É longe a pioneira do mercado, a primeira do mercado. Ela não só tem o SAP e faz o planejamento no Excel, mas o planejamento passa com 14 pessoas diferentes no Excel. Você imagina o nível de planejamento que isso traz. Mas é só uma coisa do nosso dia a dia de consultoria, né, Bertalha? Mas o ponto principal aqui que eu vejo, ou 3 pontos que eu anotei importantes aqui, é primeiro um software que possa suportar de forma adequada o S&OP, é fundamental. Especialmente aqueles que são para tratamento do planejamento e tratamento do controle da produção. Eu acho que se a empresa precisa ter um software adequado para isso, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falo sem nenhum estudo técnico, nenhum levantamento técnico, mas com a base de experiência, que a falta de comprometimento da área comercial, principalmente, é a que mais afeta o sucesso da S&OP. Eles não querem se comprometer, porque é fácil, né? Eu mando produzir, não vendo, dou desconto, faço promoção e assim por diante. Por isso, eu tenho falado muito para os meus clientes o seguinte, que eles procurem deixar a responsabilidade pelo inventário, pelo dinheiro, né? O inventário na mão do comercial. E responsabilizar o comercial por isso. Porque aí talvez eles passem a ter um pouco mais de responsabilidade sobre aquilo que eles planejam e se comprometem a fazer. Esse é o que eu tenho recomendado de forma muito forte aos meus clientes, né? E a questão dos dados serem confiáveis. Então, eu acho que isso é um passo importante, né? Eu tenho visto algumas empresas trabalharem muito com a APS, não sei se todos conhecem, o Advanced Planning System, que é um sistema muito bom para você fazer a gestão da produção e que pode dar um suporte bastante bom para qualquer alteração ao longo do tempo no S&OP. Eu acho que é muito bom. Mas eu agradeço muito, viu, Bertalha, mais uma vez pela oportunidade. Era só esses comentários que eu queria fazer aqui. Não, maravilha. Sinta-se convidado para os próximos, tá bom? Obrigado. Tá bom. Rodolfo, meu caro. Paulo, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você. Demais colegas também, prazer em conhecê-los, né? Fico à disposição aí também no que vocês precisarem. E o que não é nenhuma pergunta, né? É para ajudar a ilustrar aí. Para vocês terem uma ideia, eu moro aqui em São José dos Campos, né? E aqui tem uma montadora de automóveis, né? E eu trabalhei dentro dela por 11 anos. E nos últimos 5 anos que eu estava dentro da fábrica, né? Eu entrei na área de controle de material indireto, né? Ou não produtivo, né? Eu não gosto do termo não produtivo, eu prefiro o indireto. Que não produtivo soa meio ruim, né? Não produtivo, né? Não, indireto é melhor. E para vocês terem uma ideia, era assim, nós tínhamos o ERP, né? O mais top do mercado, só que nós tínhamos que gerava um relatório no ERP, nós tínhamos que fazer BROC V, BROC C, né? Trazer para o Excel, e ainda nós tínhamos uma pessoa que era responsável por criar um Axis para a gente poder ter o controle. Então, eu tinha o RP, mais o Excel e mais o Axis para poder trabalhar. Então, assim, sem brincadeira, a gente trabalha com folha de trabalho, trabalha com trabalho padronizado, então, assim, a gente perdia
preciosos minutos, preciosas horas do dia só preparando o material para depois eu poder fazer. E para vocês terem uma ideia, a minha programação para os meus fornecedores eu mandava por e-mail. Eu recortava a tabela do Excel, colava no e-mail, printava no e-mail para mandar para o fornecedor, para vocês terem uma ideia a que nível que é. E você foi muito bem, Paulo, que você comentou sobre o poder da informação, né? Eu acho que na época da implementação, o pessoal que implementou o básico para continuar mantendo o poder da informação na mão, né? Esse que é, acho que a sacada que você deu, né? O que você comentou foi essencial para a gente entender tudo isso daí, né? Tem um monte de controle tendo uma baita de uma ferramenta RP que fazia tudo, né? Que curiosidade, Rodolfo, que ano que foi isso? Ó, eu já estou com 7 anos na área acadêmica, eu estou falando de 2012, Marcelo. 2012. E para vocês terem uma ideia, só rapidinho, a que nível que eu estou falando de 2012, os contratos de compras dos nossos fornecedores, a compras mandava pelo correio ainda. Pra você ter uma ideia, eles não tinham a cabeça de ter um portal que dava-se um login e senha para o fornecedor entrar lá. Então, eles mandavam pelo correio, o contrato de 100 folhas pelo correio. E você sabe que o correio, com todo respeito, né, aqui, é algo que nós sabemos que todo ano tem greve, né? Então, assim, na época de greve, era uma dor de barriga. Quando eu li a notícia assim, ó, o correio entrou em greve, assim, pronto, lascou. Agora os contratos não vão chegar na mão dos meus fornecedores pelo correio. Então, assim, 2012, uma montadora grande da região, você entendeu? E começa com G e termina com M, né? Isso, né? E o mais engraçado... sabe? E o mais engraçado é que, muitos anos, e o Paulo sabe disso, eu trabalhei na IDS, né? E a IDS, HP e tudo mais, era a prestadora de serviço para essa multinacional. E tinha sistemas para isso. Né? Em relação a isso. E é engraçado como a área e tudo mais, às vezes a área ela meio que boicota a parte do processo global e se fecha para ficar naquele mundo deles para fazer para seguir no seu conforto, né? Isso é impressionante, né? Não sabia disso aí, não. Sabe o que eu sempre falo pro pessoal? Eu falo assim, gente, eu tinha uma Ferrari na mão, só que a minha habilitação só podia andar de Fusquinha, você entendeu? Para comparar, né? Eu tinha uma Ferrari, mas eu não podia fazer nada. Ok, pessoal, eu sou muito grato. Na realidade, o pessoal acho que já pescou um pouco a situação de que como é gravada a aula, né? Então, vou assistir depois, né? Então, e outra coisa aí, eu não sei se o Rodolfo ele está inscrito lá no meu canal do YouTube, né? Lá você tem as aulas, né? Essas aulas ficam lá, então você já pode assistir a Logística Reversa, Manufatura, aliás, Indústria 4.0, que está lá, além do Prova com o Bertaglia. Aliás, Marcelo Teixeira, o nosso chefe, o ex-chefe, o Célio Bozola, gravou, né? E é interessante, gente, tem um assunto aí chamado conselho, né? Ou seja, os desafios dos conselheiros, e foi um bate-papo muito bacana com ele, e mesmo que a gente não seja conselheiro, né? Se almejamos ser conselheiro um dia, pelo menos entender um pouco dessa realidade aí. Tá esse bom? Mundo, né? Não, eu vou assistir lá. Eu vi que você colocou alguma coisa no LinkedIn. Na realidade, quem coloca é ele, né? É ele, né? Não, eu tenho ele. O Rosito participou, o Rosito fez. Mas desde sexta-feira eu estou falando, e aí, Célio, ele falou, Paulo, eu não sei nem mexer no LinkedIn. Eu falei, tá bom, então deixa que eu coloco, né? Aí eu coloquei lá, acho que foi hoje de manhã que eu coloquei, né? Eu vi alguma coisa, hoje, coincidência, eu entrei lá, eu não tive a oportunidade de ver hoje, porque meu dia foi cheio, mas assim, eu até ter atrasado, peço desculpas aí. Eu terminei a reunião super tarde aí, porque tem fuso horário, essas coisas, então, mas eu vou dar uma olhada assim,
Vamos abrindo para as outras pessoas para participarem, né? O objetivo do curso realmente é aqui abrindo para vocês. Disseminar o conhecimento. Foram obtidos o conhecimento e também divulgar o livro, né? Comprei agora 50 livros da Saraiva, encomendei 50 livros da Saraiva e já está praticamente definido para quem vai, né? Mas é bacana. Vamos lá, vamos em frente, tá bom? Então, ajudem a divulgar o curso, tá ok? Um abração para vocês, tudo de bom, bom descanso, né? E a gente se fala em breve. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Ao infinito e além.